paz do Senhor Jesus, galera. Quero estar trazendo mais uma palavra assim que eu creio ser de Deus ao teu coração. Quero falar com vocês assim, jovens, sobre uma palavra que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 2 até o verso 5, que diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiras nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. É um assunto bastante interessante, amados, que Paulo está escrevendo para Timóteo agora. Agora ele tem uma palavra forte para Timóteo. Timóteo era um jovem, né, irmãos? Como eu já disse algumas outras vezes, no meio de uma cidade muito influente. Então, um jovem pastor, querido, que tinha o desafio de conviver vou usar assim o termo, de uma metrópole para a época. E agora Timóteo está no meio desse cenário, irmãos, não diferente do que os nossos jovens vivem hoje. E ele tem, irmãos, assim, uma palavra assim de ordem, muito forte para Timóteo. Versículo 2, ele diz assim: prega a palavra. Interessante, irmãos, que Paulo tenha esse conselho para Timóteo. Prega a palavra. No capítulo 3, versículo 16, apóstolo Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Por que ele diz prega a palavra, irmãos? Interessante que aqui no verso 16 diz que a escritura ela é inspirada por Deus. Há um termo grego, theopentos, que quer dizer tendo assimilada de Deus. O que Paulo está dizendo, irmãos? A palavra de Deus, ela é assimilada de Deus, ou seja, ela é a manifestação da essência de Deus. Então, quando Paulo diz para Timóteo que ele precisa pregar a palavra, irmãos, o que ele está querendo dizer, irmãos? As pessoas precisam ouvir de quem, amados? De Deus, sabe? E pode parecer assim que não tem nada a ver, irmãos, mas deixa eu te dizer uma coisa assim. Hoje, os jovens, irmãos, eles têm muita informação. A internet trouxe, assim, para o nosso tempo, né, amados, assim, esse recurso da informação. A internet domina a informação. E os jovens, né, irmãos, são os que mais acessam. Então, assim, os jovens, eles têm, assim, opinião, assunto sobre, querido, qualquer tema que eu falar, um jovem tem assunto. E às vezes, amados, nós temos palavras moralmente corretas, sabe? Às vezes a gente é politicamente correto, mas ele diz uma palavra aqui, né, irmãos, assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. O que Paulo está dizendo para Timóteo, amados? Essa essência de Deus é que as pessoas precisam ouvir. Irmãos, elas não precisam ouvir, querido, sobre palavras de sabedoria, de filosofia, sabe? Não, Paulo está dizendo, Paulo era um homem tremendamente sábio, irmãos, mas ele diz o que, querido? Que as pessoas precisam ouvir de Deus, do seu Criador. E às vezes é uma armadilha, irmãos. Às vezes nós falamos, querido, nós nos expressamos, sabe? Somos politicamente corretos. Às vezes, assim, nós não queremos, né, irmãos, assim, em troca de uma popularidade, em troca de uma imagem que nós geramos, sabe? Nós não queremos, assim, sabe, parecermos assim, sabe, que, poxa, nós somos retrógrados. Não, amados. Deus está à frente do nosso tempo. Então, querido, as pessoas precisam, e às vezes, amados, eu tenho Deus no meu coração, mas eu não expresso com a minha boca, irmãos. Há um tempo atrás,
Eu achei muito interessante, irmãos. Passou uma van por mim aqui na cidade de Camaquã. Passou uma van e na van dizia assim: pregue sempre. Quando precisar, fale. Irmãos, parece correto isso, né, irmãos? Eu até entendo a colocação de quem escreveu, né? Então, ele estava falando de que a minha vida tem que pregar, e eu concordo com isso, né, irmãos? Mas, às vezes, irmãos, nós criamos, assim, sabe, esse sofisma que só as minhas atitudes, irmãos, e a minha atitude tem que, sabe, é brabo eu pregar e não ter atitudes. Lógico que as minhas atitudes precisam ser. Mas, irmãos, às vezes eu caio nesse engano, querido. Às vezes eu estou com as pessoas ali, estou tendo elas ali, sabe, é oportuno ou não, e eu não tenho, querido, sabe, eu não tenho essa preocupação de trazer uma palavra de Deus, de trazer uma posição da Escritura, irmãos. E o texto segue, né, querido? Ele fala de um tempo, né, dizendo assim: pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Depois do 4 ele diz: se recusarão a dar ouvidos. Então eu creio que nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Hoje nós temos pessoas, né, irmãos, que têm opinião diversa na internet sobre tudo. Se eu procurar na internet, eu vou achar pessoas que concordam, querido, com qualquer tipo de erro que eu quiser, eu vou achar pessoas ali. Então, mas hoje as pessoas vão procurar o quê, irmãos? Pessoas que estejam ali, sabe, em concordância com o seu modo errado de viver. Mas olha o que ele termina dizendo: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. A palavra sóbrio aqui, querido, do original é criterium, que quer dizer uma pessoa que tem padrão para separar. Que isso, amados? Paulo diz que Timóteo tinha que ter padrão, querido, para separar. E eu e você precisamos, jovens. Nós precisamos ter padrão, querido, para separar o que é mundo, o que é carne, o que é filosofia, que é ensino de demônios, como a Bíblia diz. Querido, há tantas coisas, querido, sabe, no cardápio da internet na nossa vida, sabe? Há tantas coisas, irmãos. E Paulo diz que tu, porém, ser sóbrio. Eu queria dizer isso para você, jovem. Você precisa ser sóbrio, você precisa ter critérios, criterion, como diz aqui. Você precisa ter critérios para separar, irmãos. Separar o que é de Deus. Tu, como diz aqui, prega a palavra. Irmãos, nós podemos falar sobre tudo, querido, mas eu preciso ter no meu coração aquilo que João Batista tinha. A palavra de Deus, ela queima na minha garganta. O que é isso, irmãos? Como algo que quer sair. Querido, nós convivemos com muitas pessoas todos os dias. Você precisa ter esse sentimento. Você está com uma pessoa ali, irmãos. Então, eu preciso falar de Deus para ela, querido. Porque a coisa mais importante é que ela seja salva. E ela vai ser salva pela palavra que Deus vai ministrar através de você. Então, amados, essa mesma palavra de Paulo para Timóteo eu quero deixar para a tua vida. Prega a palavra. Prega a palavra. Que Deus te abençoe, querido, que você possa cumprir, como diz aqui, cabalmente o ministério que Deus te deu. Que Deus te abençoe, jovem, que você seja um pregador da palavra em todo dia. Deus te abençoe.